que manutenções foram feitas. Eu presto contas mensalmente no meu condomínio. Todo mundo sabe qual é a situação financeira do condomínio. Olá, sejam bem-vindos a mais um AssistCast, o podcast oficial da Assist Engenharia. Primeiro e mais completo podcast voltado à engenharia condominial. E se você acabou de cair nesse episódio, está assistindo pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber sempre notificação. Além disso, temos diversos outros episódios, então vai lá e dá para maratonar. Você, síndico e gestor predial, esses episódios do AssistCast são voltados para você. Trazemos assuntos de engenharia, manutenção, sempre voltado a você entender melhor sobre o sistema e como aplicar no seu condomínio. E hoje, Luiz, não tenho o que falar. Eu quero que você fale agora. O que nós vamos falar para o síndico nesse episódio? Trouxemos um síndico profissional aqui para falar sobre gestão e também sobre fiscalização de obra em condomínio. Será que isso dá problema? Acho que dá pouquinha coisa de problema, né? Tanto vamos trazer com esse síndico muito experiente os cases que deram certo, quanto os que deram errado. Então, aprender justamente com os erros e aprimorar os acertos. Nada melhor do que trazer alguém que tem experiência e vivência de mercado. Roberto, agradeço aí sua presença, ter aceitado. E vamos falar um pouquinho de condomínio, né? Estou aumentando a minha responsabilidade. Seja bem-vindo, Roberto. Obrigado. Bom, eu queria começar fazendo uma pergunta básica, né? É fácil ser síndico, Roberto? Olha, não é não. Eu já sou síndico há mais de 20 anos, né? Comecei como síndico orgânico lá no meu prédio. E comecei, acho que como todo mundo começa, né? Fui numa assembleia, acabei dando uns palpites que não devia e acabei virando síndico. Subi síndico, né, para casa. E aí cheguei em casa e falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Não tinha nem morado em prédio na minha vida. Aí eu trabalhava num banco, tal. Eu falei, se eu faço gestão de uma rede de mais de 200 lojas, como é que eu não vou conseguir administrar um prédio, né? Mas sempre pensando com foco na gestão financeira, na gestão operacional nem muito, porque eu não tinha muita experiência. Eu falei, vai ser muito fácil isso, né? E eu esqueci do mais importante, das pessoas. Perfeito. Né? E aí eu comecei com gasto total, fluxo de caixa, previsão orçamentária, fluxo de caixa descontado. Comecei a fazer, né, um show na área financeira. E ninguém estava nem aí com isso, porque eles também não entendiam, né? Então as assembleias eu falava para surdos, e eu ali dando um show, né, na minha cabeça. Sim. E ninguém nem aí com isso, né? E aí começaram a surgir os problemas de manutenção, coisas que começaram a quebrar, começaram a dar problema, coisas que precisavam ser feitas, né? E aí eu comecei a entrar no processo de licitação da mesma forma que eu fazia no banco. Então, o meu foco era diferente, né? Então, a gente ia contratar uma empresa para fazer uma pintura no prédio, por exemplo, né? Eu não me preocupava, até porque não tinha essa visão, se tinha um engenheiro responsável, se esse cara estava devidamente cadastrado no CREA, eu não tinha essa visão, né? Um fator que a gente está vivendo agora, a Elaine está me ajudando, a questão do pessoal pendurar nas cadeirinhas, se aquilo lá estava, né, se eu precisava ter um atestado de que todo o sistema de ancoragem estava perfeito ou não. Imagina, eu não sabia nem que chamava ancoragem, né? E a gente teve mais sorte que juízo, porque eu fiquei síndico desse prédio durante 16 anos, né? E tive muitos problemas de relacionamento, porque de fato eu não me preocupei com o principal do prédio. Claro que tudo é importante, porque se você não tiver dinheiro, você não faz manutenção e por aí vai. Mas eu deixei de lado as pessoas, né? E hoje eu acho que, hoje não, sempre foi e vai continuar sendo o maior problema para um síndico, seja ele profissional ou orgânico. São as pessoas, são muito difíceis, muito. Tudo deriva, né, das pessoas, Tudo. desde dos condôminos, né, que são a razão pela existência do condomínio, do edifício, até mesmo pelas pessoas que trabalham em prol do condomínio, né? Sim.
Então, mas assim, a gente não pode também generalizar, né? Mas os condemônios, que eu costumo chamar, eles são uma minoria, mas é uma minoria que faz muito barulho, né? Às vezes, dois condemônios numa população, tira o síndico... Faz um alarde. Nossa, faz um inferno. Transforma a vida daquele infeliz num inferno, né? Bastam dois. Né? É bem importante falar disso. Sim. Pessoas, né? A gente fala também sobre... Nós gravamos também com outro síndico que falou que um dos problemas, assim, é a questão de achar zelador bom, de treinamento de pessoas. É sempre pessoas. Sempre. Sim. Então, e eu gosto sempre de falar, Roberto, que cada condomínio é único. Por que é único? Porque cada condomínio tem um fator ali de famílias diferentes, Sim. são pessoas diferentes, sociedade diferente. Tem o seu DNA próprio, Tem o né? seu DNA Exato. próprio. Então, assim, você não pode chegar em um condomínio e falar, o modus operandi é igual esse, eu vou replicar para todos os outros condomínios. Esse é o maior erro. Esse é o maior erro. Então, quando eu entro num condomínio, por exemplo, para assessorar, eu vou entender a dor do síndico, vou entender como que é aquela sociedade ali, como eles se comportam, para então a gente conseguir entrar auxiliar. E eu acho que o maior problema é quando um prestador de serviço, uma empresa que vai prestar um serviço para um condomínio, não entende isso. As pessoas. Às vezes ela sabe até atuar tecnicamente. Não sei se o Luiz concorda com isso. Mas se ela não entender como funciona dentro do condomínio, por isso que eu falo, para você prestar serviço para um condomínio, não basta ser uma empresa que está tudo regular. Além disso, lógico, isso é o básico. Está tudo regular no órgão, ter o CNPJ, está tudo certinho com os deveres. Mas saber trabalhar em condomínio. Porque vai ter problema, as pessoas vão perguntar de obra, vão perguntar... E você precisa saber atuar em condomínio. Sim. Você concorda com isso, Luiz? Sim, e justamente nessa linha de raciocínio, né, a mesma coisa que ir ao médico. Aquele médico, passam várias pessoas ali na frente dele durante o dia, e ele receitar o mesmo medicamento, passar a mesma receita para todos os pacientes, sendo que cada um ali tem sua particularidade, né? Cada um tem seu problema. Então hoje o que enfrentamos mesmo nesse mercado condominial são desde os prestadores, quanto até mesmo, né, algumas gestões, onde encaram o condomínio como sendo igual. E não é isso, né? Então temos que entender os anseios, as dores, né, de cada um desses pacientes, de cada um dos condôminos, para aí sim fazer uma gestão eficiente. E até com base nisso, né, Alberto, uma pergunta que a gente fica assim sempre na cabeça é a questão da fiscalização, né? A gente fala muito de pessoas. E a fiscalização que também se dá por uma empresa, né, formado por pessoas para demais pessoas. Essa mediação, vamos dizer assim, de conflitos. Como que você enxerga a empresa que assessora perante uma empresa que está executando essa mediação de pessoas, de conflito e de, vamos dizer assim, gestão estratégica? Você está falando de fiscalização de uma obra. De uma obra como um todo, exato. Olha, quando eu comecei, eu nunca dei muita importância para isso, né? Na verdade é o que eu te falei, né? Pela minha pouca experiência em fazer a gestão de um condomínio, primeiro eu me achava... perfeitamente capaz, né? Falei, não, isso eu tiro de letra, eu faço, não sei o quê. E aí eu esqueci algumas coisas, né? Porque todo mundo fala, condomínio é uma empresa. Até eu acho que mas é uma empresa diferenciada, diferente do mundo corporativo, né? Então, aonde eu trabalhava, eu assumia um papel de executivo, era um alto executivo, eu tinha uma equipe embaixo de mim que eu coordenava, mandava, e as coisas aconteciam do jeito que eu queria, né? No condomínio a coisa é um pouco diferente, né? Vocês falaram aí do zelador. O zelador é uma peça muito complicada, né? Porque, na verdade, o cara que manda no condomínio, que coordena o condomínio, é o zelador. Ele é uma eminência parda, né? Ele destitui um síndico. Fácil, né? Fácil. Porque aquele cara que começa a agradar, ele agrada todo mundo o tempo todo, porque ele tem que se agarrar no emprego dele. Ele né? sabe manobrar, né, a massa. E as pessoas ficam encantadas, porque ele vai trocar a lâmpada. Ele faz tudo que não pode, né? Ele vai trocar a lâmpada, ele vai pintar o apartamento do cara no final de semana, ele faz tudo, né? E esse cara é um cara bastante problemático. E aí as obras foram acontecendo, as coisas foram acontecendo, e eu comecei a perceber que eu estava, em algumas situações, eu estava meio perdido. Porque eu consegui chegar até a contratação da empresa, mas dali para frente, eu não me sentia... Falei, como é que eu sei que ele fez aquilo que devia ser feito? Como é que eu sei que
aquilo que eu estou contratando é aquilo que está sendo entregue para mim, né? E aí eu comecei a perceber que eu estava precisando de alguma coisa. É a mesma coisa que o jurídico, por exemplo. Você ter que tomar uma decisão, né? Eu preciso advertir um condômino. Tá, mas qual é a base legal que você precisa ter para mandar uma advertência? Você manda uma advertência, o cara vai te contestar, né? De que forma você está calçado para levar aquilo lá adiante? De forma imparcial, né? Sem ser uma opinião própria. Você está sustentado. Você, olha, eu fiz por isso, se está aqui, está certo, eu estou calçado, né? Aí eu comecei a perceber, a sentir a necessidade de ter alguém mais do meu lado nessa parte de manutenção, né? Manutenção como um todo. Sim. E aí eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que vocês conhecem, né? Claro. Que é o Felipe. Um abraço pro Felipe, Felipe Lima, manutenção predial. Aí a gente começou, na verdade, eu não lembro exatamente como eu conheci, não, foi fazendo uma licitação para fazer, eu assumi um condomínio e eu queria que uma empresa me desse um parecer, uma posição de como é que estava aquele condomínio, o que é que eu estava pegando, o que eu estava assumindo, né? E aí acabei contratando o Felipe e graças a Deus a gente acabou ficando super amigo e tal. E aí ele começou a me dar um monte de dicas, ele acabou indo no meu prédio, eu morava num prédio de 30 anos, né? E você olhava o prédio, parecia que o prédio tinha 5, né? De tão bem arrumadinho que ele estava. Conservado. Mas eu suei sangue para deixar ele daquele jeito, né? E aí foram 2 momentos na minha vida de síndico, antes do Felipe e depois do Felipe. Porque depois dele, eu não pinto uma parede sem ter uma Elaine hoje do meu lado, entendeu? Um exemplo muito importante de um fato muito sério é o condomínio que eu administro, que ela me ajuda, que tem paredes estruturais, nem nicho na parede você não pode fazer. Sim. E as pessoas quebravam a parede do quarto para juntar com a sala, imagina. É absurdo. O risco que estava correndo. Então eu acho que você ter essa pessoa do seu lado é fundamental. Como administrar esse conflito? Eu acho que você tem que... Eu sempre falei isso pro Felipe, cada macaco no seu galho, né? Então, hoje ela me assessora, ela é quem está fazendo a fiscalização da obra. Então, quem é que vai fazer a gestão dessa empresa que a gente contratou? É ela, né? Cachorro que tem 2 donos morre de fome. Então, eu não dou um passo, eu acho que até que eu incomodo muito ela, porque eu não dou um passo sem falar com ela. Eu vou cobrar isso, o que você acha? Vamos fazer isso, o que você acha? O que você acha? O que você acha? Né? Eu sou a Elaine 24 horas por dia, porque eu não dou um passo sem falar com ela. E aí, eu acho que na medida em que você aceita que você tem um cara que está te dando uma assessoria e que é ele quem tem que liderar esse processo todo, eu acho que o conflito vai ter, mas daquela magnitude não vai estar. Eu acho que é tranquilo, porque desde o início eu deixei claro para a empresa que a gente contratou. Falei, a partir de agora, a conversa de vocês é com ela, não é comigo. Né? E eu não deixo, mas de jeito... Eles tentam, né? A menina que está fazendo a gestão e tal, eu não vou falar o nome para não falar da empresa, mas ela tenta direto, ela manda o WhatsApp no particular, aí eu volto para o grupo, eu volto com ela. Então, se você respeitar isso e você tiver essa humildade, não é porque eu sou eu sou a autoridade. Ninguém é, né? Então, eu acho que aí você vai minimizar o conflito. Saber separar, né? A gestão, né? Ser gestor do que é o que a gente conversou agora com outro síndico, de estar ali em todo momento sabendo de tudo, né? Quem sabe de tudo acaba não sabendo de nada. Então, saber e ter essa equipe para assessorar em cada ponto é fundamental, né? Isso a Elaine pode falar um pouquinho também. Eu gostaria até de complementar que, não, de forma alguma, eu acho que o Roberto é um síndico muito consciente. E eu acho interessante ele trazer esse ponto para os outros síndicos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Por quê? Porque, às vezes, o síndico, ele contrata ali, ele tem um braço técnico, que eu sempre falo, síndico, tenha um engenheiro para lhe assessorar, no caso. Eu sou essa engenheira que assessoro hoje você, Roberto. Então,
Não é incomodar. É pelo contrário, tem síndicos que podem achar isso, só que na verdade você está o quê? Se protegendo. Porque tecnicamente você não tem que entender de engenharia. E entregando melhor para os condôminos Exato. também. Sim, sem dúvida. Sem você dúvida. tem que estar calçado, assim como a parte jurídica. Então você não vai mandar uma notificação sem falar com o seu jurídico, não é você, é o jurídico. Então muda essa figura. E eu acho que fica muito mais assertivo. Sim. Porque igual você falou. Então quando precisa ter qualquer questão técnica, eu converso tecnicamente com a empresa. Lógico que passo todo o feedback, né, que a gente faz. É dessa forma, vamos por esse caminho, por quê? E é importante você entender o contexto. Mas as decisões são mais assertivas quando tem esse direcionamento. Sem dúvida nenhuma. Porque imagina, eu falo com a empresa uma coisa, e daqui a pouco a empresa vai lá, fala com você e você muda. Aí eu não sei. Aí vai ter ruído na comunicação. Então, acho que até tudo é pessoas. Voltando ao assunto inicial. Sim. Então, no final das contas, não é difícil administrar a obra, a técnica, e sim as pessoas envolvidas. Se a gente não tiver esse conhecimento, saber direcionar, como a gente fez uma reunião de planejamento, eu queria que você falasse, que eu acho que é algo que eu acho muito bacana, que eu vejo em você, que é essa gestão que você tem. Acho que você trouxe isso da área executiva muito bem. Até os seus relatórios, né, quando se apresenta, é algo que chama muita atenção, porque ele apresenta muito bem isso, da importância de ter um planejamento antes de qualquer coisa. Um planejamento para mostrar as contas no final do mês para os condôminos, um planejamento por que você vai contratar engenharia. Então, acho que o síndico, você acha que você poderia dar um direcionamento da importância de planejar antes de executar ali as coisas do condomínio no dia a dia mesmo. Sim, eu acho que, na verdade, tudo na nossa vida você acha que precisa ter processo, né? Algumas coisas, esses processos são intuitivos e eles acontecem naturalmente, o seu dia a dia na sua casa, né? E mesmo na sua casa você também precisa ter um pouquinho de processo. Então, por exemplo, lá em casa, quem manda, para variar, né? Já sabemos até quem é. Não é o Roberto. Não, então não é. a gente tem lá as colaboradoras do lar, eu não me meto. Porque eu não entendo daquilo, eu não sei aquilo, então, né? Eu posso até falar eu acho que isso aqui ficaria mais legal ali, mas eu falo pra ela, né? Pra minha Elaine de casa, né? Eu não falo, não vou falar com ela. Então, e a minha formação toda a minha formação é de contador, depois eu fiz pós em administração e iniciei os meus trabalhos na área de auditoria. E isso foi a melhor coisa que podia ter acontecido na minha vida, porque na auditoria você é obrigado a ter muito processo, muito planejamento, saber o que você vai fazer, procurar antecipar aquilo que vai acontecer no futuro, né? E eu me acostumei com isso. Então, uma coisa simples, por exemplo, eu não somo 2 mais 2 e dá 4 sem somar de novo, né? Eu falo, não, pelo menos mais uma vez eu vou somar 2 mais 2 para ver se vai dar 4 mesmo, né? E eu me acostumei com isso e dessa forma eu me sinto mais seguro e eu erro menos. Então, sempre que eu posso, né, a maioria das vezes, eu planejo tudo que eu vou fazer. Então a gente ia começar uma obra grande, falando de obra especificamente, uma empresa que a gente não conhecia, fez uma licitação, ela ganhou, teve todo um processo para chegar nessa empresa, né, e eu implantei isso no condomínio. Então eu criei um grupo de moradores com perfil, e a gente teve sorte porque foi um engenheiro e 2 arquitetos que montou esse grupo de condôminos, que me assessoraram, me ajudaram na contratação da empresa. Então fiz um processo de licitação com envelope fechado. Na hora de abrir o envelope, a gente convidou qualquer condômino que quisesse participar da abertura dos envelopes. Então a coisa começou por aí já, eu acho que já começou certo, né? Aí a gente chegou na empresa que foi a vencedora. Aí eu fui buscar a Elaine, né, para fazer a parte da fiscalização da obra, gerenciamento da obra. E aí a primeira coisa que a gente fez foi, vamos chamar todo mundo, fazer uma reunião de planejamento, como é que vai ser essa obra, como a gente vai conduzir isso, né? Quem vai mandar em quem vai fazer o que e como. Então a gente organizou direitinho, né? Fizemos uma reunião com a diretora da empresa, com o engenheiro dela que ia fazer o acompanhamento. Ele alinhou bastante coisa com ela disse como é que ela queria, o relatório que ela queria. Eles vieram com um cronograma pré-formatado e ela mudou tudo, falando, não quero assim, eu quero assim.
E a coisa está caminhando super bem. Tivemos vários problemas que a gente identificou graças a ter um processo bem planejado, né? Antes, né, do início. Antes de começar, ela já identificou um problema com a engenheira, que seria a engenheira responsável por parte da empresa. Aí a gente acabou suspendendo o pagamento. Nem começou a obra, a gente já identificou ali, matou o mal pela raiz, sabe? E aí, agora não, agora tá tudo certinho, tudo bonitinho, caminhando bem. Quer dizer, tudo certinho, bonitinho nunca vai ser. Obra nunca é certinha, bonitinha. Sempre vai ter problema, né? Mas com o planejamento reduz esses riscos. Sem dúvida nenhuma, a gente sabe o caminho. Porque se você não tem uma direção, qualquer uma serve, basta. Até o do inferno, né, meu? Né? Você precisa saber para onde você vai, qual é o teu objetivo, qual é o teu foco, né? E ter algumas alternativas. Se a gente tiver esse problema, qual é a alternativa? Qual é o plano B, o plano C? E a gente está tendo isso. Essa obra é um case para a gente, sabe? Aí começou com problema com a mulher, depois começou com problema na ancoragem. Agora, por causa da ancoragem, a gente não pode começar a lavagem. Então, aí, o que a gente fez? Poxa, vai deixar tudo parado? Não, vamos começar a pintar a parte interna, porque são 3 torres. Com isso, a gente ganha tempo. E assim a gente foi indo. E eu acho que está na mão da gente, sabe? Sim. Não está atrasado, estamos com dificuldades, porque não é fácil, é uma obra grande, mas a gente está com controle da situação. Isso me deixa confortável. Sabe? E outra coisa, né, Alberto? Vocês iniciaram da forma correta. Desde planejamento estratégico e gestão de riscos. Vocês uniram as duas vertentes ali para pegar e iniciar a obra da forma que ela deveria ser iniciada, né? Através da parte documental. Não que nem a gente costuma ver, né? Até gostaria que você comentasse um pouco, que os síndicos costumam contratar primeiro a empresa, na hora que já iniciou essa obra, aí sim vem a gestão, né, de engenharia. Ou pior, só quando encontra um problema. Ou quando encontra um problema, exato. Então a gente queria que você desse também essa palhinha do que geralmente costuma acontecer, de acordo com sua gestão, né, do que você já vivenciou. Pode ser desde a parte voltada ao corporativo, quanto agora no condominial, da questão de iniciar o serviço e depois contratar esse profissional que já deveria ter vindo antes, né, durante esse alinhamento. Então, isso que eu te falei, foi sofrendo que eu aprendi, né? Então, quando a gente chegou no momento de agora vamos bater o martelo, falei, opa, peraí, agora eu preciso de alguém do meu lado que vai me ajudar a efetivamente assinar o contrato, falar, agora eu sigo em frente com vocês, né? Exato. Foi aí que a gente contratou ela. E eu faço isso para tudo, sabe, cara? Não é só na engenharia, não. Eu faço isso na parte do jurídico, eu faço até na parte de pessoal. Eu me vejo assim, como o gestor efetivamente, sabe? Não como o executivo de cada atividade. Né? Mas o cara que está olhando o condomínio como um todo, de cima, assim, olhando ele. E aí eu tenho essa peça que me movimenta isso, essa que me movimenta isso, né? Eu uso muito a administradora, né? As administradoras que não gostam muito de mim, porque eu uso muito, porque eles foram contratados para isso. Para isso, exato. Né? Então tem que me assessorar, tem que me dar essa segurança. Eu faço isso para tudo. Na parte financeira, que é a parte que eu mais domino, essa eu deixo guardadinho para mim mesmo, porque essa é que eu gosto. Mas eu acho, até nisso, com relação à administradora e aos condôminos, eu acho muito importante. Eu presto contas mensalmente no meu condomínio. Todo mês tem reunião. Eu falo para os conselheiros, todo mês nós vamos ter reunião, com ou sem vocês. Né? A reunião está agendada para o ano inteiro. Se vocês vão, ótimo. Se vocês não forem, a reunião foi agendada e o relatório eu vou entregar. O compromisso é o mesmo. Não tem. E outra, se eles não vão, eu pego, porque qual é o meu processo? Eu recebo o relatório da administradora, eu dou um check nele, porque quando eu recebo eu já sei qual é o resultado, porque eu acompanho o dia a dia, né? Então, às vezes tem uma conta que não tá no lugar certo, a rubrica não é a que eu quero e tal, então eu dou uma ajustada nisso. Eu peguei o relatório, achei legal, tá do jeito que eu quero, ok, eu mando fechar o relatório e aí eu faço um outro para o conselho. Porque eles não vão entender o que está ali, é complicado, é cheio de muita rubrica, muita conta. Então, quando eu assumo um condomínio, eu sento com eles só, que informação que vocês querem?
que informações vocês acham importantes para, enquanto conselheiros, falar: a prestação de contas está aprovada. Aí a gente customiza, isso eu transformo no relatório e todo mês eu apresento. E já na minha contratação eu deixo isso claro. Eu vou apresentar o relatório para vocês aprovarem. Vocês aprovando, esse relatório vai para todo o condomínio, vai para todo mundo. Se não tiver reunião e vocês não olharem, também vai para todo mundo do mesmo jeito. Da mesma forma. Né? Não vou dizer que vocês não viram, não sei o quê, mas vai para todo mundo. Então, nos meus condomínios, todo mundo sabe qual é a situação financeira do condomínio. E nesse relatório eu aproveito para colocar questões também operacionais. Então, o que é que eu fiz naquele mês? Que manutenções foram feitas? Né? Em que fase aquilo lá está? Então, no caso da Alvorada, a gente fala como é que está a situação da obra, quanto é que já gastou, quanto que já foi investido, o que falta investir, o que falta fazer. Isso com relação a essa obra, mas eu também falo manutenção do elevador, que a gente está com um problema lá sério. Enfim, tudo, desentupimento de caixa de esgoto, a água de reuso que a gente implantou para eles ficarem tranquilos, porque o condomínio é muito grande, tem uma área muito grande, então eu peço para lavar o condomínio constantemente, para deixar limpinho. O pessoal, vai gastar muita água. Eu falei, custo zero, meu amigo. Né? Mas ele precisa saber disso, para ele ficar... Não é para dizer, que o cara, olha que cara legal, mas é para ele ficar tranquilo que no condomínio dele, tudo está sendo feito num custo razoável, sabe? E chama a atenção um item, né, que eu queria que a Elaine até complementasse. O que dá sempre a entender é uma gestão eficiente na seguinte forma de linha de raciocínio: previsibilidade. Né? Então a gestão ela é feita para prever riscos, prever problemas e prever também o que será gasto. Né? Então eu queria que a Elaine também completasse essa questão da parte também mesmo de assessoria, previsibilidade das etapas que vão ser executadas, do que vai chegar ao síndico, como vai chegar ao síndico e o resultado que deve ser obtido, certo? Perfeito. Olha só, eu achei muito relevante o que o Roberto fala, é o que a gente vem tentando colocar na cabeça do síndico. O síndico, ele é um gestor, ele não é um executivo. E eu vejo que muitos síndicos se perdem, né? Às vezes desesperados. Às vezes a gente vai fazer uma visita técnica, tanto eu quanto o Luiz, né, Luiz? Sim. Você chega no condomínio, nossa, eu tô com esse problema. Quanto tempo você assumiu? Um mês, um exemplo. Já aconteceu, o síndico assumiu um mês, condomínio de, 10, 15 anos, cheio de problema de manutenção, e não fez laudo, não tem uma assessoria técnica. Então ele tá o quê? Apagando incêndio. Sim. Incêndio esse que veio herdado de outras gestões. Outras gestões. Então eu acho muito interessante você ter falado que você olha o condomínio de cima. Por quê? Tem muito síndico que fica centralizando. Ok, você tem a questão de contas, você já tem uma experiência nisso, você vai mexer nisso. Mas igual, você não é engenheiro, você não é advogado, e mesmo que fosse, é importante você... Não pode exercer as duplas funções, porque você está síndico naquele condomínio, você está gestor daquele condomínio. E o Roberto fala, e parece ser simples, né, a gestão, mas por quê? Porque você antecipa os riscos com planejamento e com pessoas que te assessoram. Eu sempre falo para os síndicos, você quer crescer carteira ou você quer ter uma gestão eficiente, tenha pessoas boas do seu lado. Exatamente. Para você gerenciar. E falando em assessoria técnica, é o que a gente sempre fala, Roberto, aqui no AssistCast, e parece clichê. E as pessoas falam, mas eu não preciso de um engenheiro fixo num condomínio, como a gente às vezes assessora, entra. Mas engenharia você vai ter o tempo todo no condomínio. Seja com reformas em unidades privativas, caso da análise dos planos de reforma, seja alguma coisa que vai ter alterar ali no condomínio, uma obra em área comum, seja qualquer problema de manutenção que você precise de uma assessoria técnica, igual você falou do caso do elevador que estava queimando. Então, assim, mesmo que você precise de um técnico para falar, eu preciso de outro especialista para mexer na ancoragem, mas você precisa ter alguém da sua confiança, eu falo você, o síndico, para você não ficar vendido ali ou procurar uma empresa qualquer no mercado que às vezes não tem experiência e vai acabar patinando. Então a gente sempre vem falando, eu queria ouvir um pouco de você, se você concorda com essa visão. A gente tem assessoria hoje jurídica no condomínio, é super tranquilo. Hoje os condomínios sabem a importância. Mas qual a importância de ter um engenheiro ali e o que você vê como benefício hoje de ter alguém para te assessorar? Não só em obra, mas igual você falou, eu tô com um problema, poxa, deixa eu ligar para a Elaine, deixa eu mandar uma mensagem para eu ver o que eu posso fazer, pelo menos uma direção. Direcionamento Às vezes, técnico. não vai ser eu que vou te ajudar.
é alguma coisa que é um engenheiro eletricista, mas falar, Roberto, você vai ter que ir para esse caminho. Que já aconteceu. Que já você já me indicou 2 pessoas. Então, acho que qual que é a importância, o que você vê de importância nisso? E até para você dar uma dica para o síndico, olha, porque muito síndico acha que é custo ainda, ou não sabe vender isso, e eu acho que eu gostaria de ouvir de você, para os conselheiros, para os condôminos, talvez a forma de explicar por que isso é importante para o condomínio, que é um investimento e não um custo na sua visão. A visão do síndico, né, dessa assessoria de engenharia, o porquê da importância. Então, tem uma coisa que se fala muito, né, em gestão de condomínio, que o síndico é o responsável civil e criminal, né? É o que mais fala. Agora, tá bom. Na verdade, eu acho que qualquer executivo é responsável civil e criminalmente pelo que faz, né? Uhum. Mas no caso de sindicatura, isso é uma coisa muito forte. Então, vamos fazer uma análise de risco. O que é que pode acontecer num condomínio e aonde que pode me causar um problema sério do ponto de vista de ser um responsável civil e criminal? É na parte de engenharia, sabe? É uma coisa que cai, sabe? É aí que está o risco. Porque o risco financeiro, você faz lá o seu segurozinho e tal, e está tudo certo, né? O risco jurídico é muito pequeno, porque você não tem grandes demandas jurídicas no condomínio. É cobrança de cota condominial, é uma advertência, uma multa que você aplicou. São coisas pequenas, né? Dão trabalho? Dão. Precisa ter um assessoramento para você errar, mitigar o risco? Precisa. Mas na área de vocês é onde o risco é maior. Né? Eu comecei falando isso. O condomínio que a gente está administrando, que ela está junto comigo, você não pode bater um prego na parede, porque, né, fora uma série de outros problemas que esse condomínio tem, ele tem essa característica. Ele tem, lembra que a gente começou a falar do DNA de cada condomínio? Sim. Esse é um condomínio que, para você fazer qualquer coisa dentro de uma unidade privativa, você tem que ter um cara que manja para dizer pode ou não pode. Uhum. Né? A semana passada eu recebi uma solicitação de uma condômino, olha, eu só vou quebrar uma bancadinha e fazer não sei o quê. Me pareceu uma coisa simples, estou aqui, né, confessando a minha ignorância. Sim. Me pareceu simples demais, falei, deixa eu mandar um memorandozinho para ele. Aí já não era tão simples, né? Porque ia ter que quebrar, ia ter que mexer na parte hidráulica, na parte elétrica, enfim, não era uma coisa assim tão simples. Demandava uma documentação técnica, um planejamento de obra, um memorial descritivo, enfim, para ela poder entender o que ia ser feito, para poder dizer, pode fazer. Uhum. Né? A gente até criou um manualzinho, a gente não, ela criou um manualzinho para mandar para o condomínio e falar, você vai fazer obra? É isso aqui que você tem que fazer. Esses são os documentos, não sei o que lá. Então eu acho que eu não vejo isso como um custo. Eu vejo isso como você mitigar o risco até do próprio condomínio. Né? Uhum. Então hoje, eu tendo ela do meu lado, eu estou tranquilo com o Alvorada. Né? Vai ter uma obra numa unidade, pode ser o que for, o cara pode derrubar o apartamento. Eu sei que não vai acontecer nada, porque eu sei que tem alguém que falou para mim, o projeto tá ok, a responsabilidade técnica tá ok, não podia ser um arquiteto, tinha que ser um engenheiro, tá ok, tinha que ter não sei o quê. Eu nem olho a documentação, ela fala para mim, tá aprovado, ponto. Isso me deixa muito tranquilo. Né? Muito tranquilo. Eu queria aproveitar e falar isso, e falar para o Roberto, desde que eu comecei a analisar, porque eu acho importante, os síndicos, eles recebem muitas ARTs, né? A ART lá, que é aquele papel, sem o plano de reforma. Mas depois que eu comecei a analisar os planos de reforma, fala quantos passaram sem revisão, Roberto. Quantos passaram direto, aprovado? Mandou ART, não teve um. Nenhum passou. Nenhum. Não passa, porque sempre falta alguma documentação que a gente cobra. Acho que é relevante mostrar isso para os síndicos, porque até vai cronograma, né? Cronograma. Coisa simples que você tem que ter ali, um cronograma de obras. Você está dentro de um condomínio que você está dividindo um espaço com 200 mil pessoas. Você não pode, por um desejo seu, uma necessidade sua, complicar a vida de todo mundo. Né? O que vai fazer com o entulho? Como é que vai fazer? Como é que vai descartar? Onde vai pôr? Interfere a rotina do condomínio. Como é que você vai trabalhar para não atrapalhar o seu vizinho, sabe? E isso tudo tem que ter
planejamento, né? Eu Então até você queria- tem que ter alguém... Eu tenho um case para compartilhar de uma análise que nós fizemos, que foi o seguinte. Na RT, Luiz, a gente recebeu lá, era um envidraçamento de sacada, tá? Então, recebi aquela análise, só que, sabe o prazo de início e término? Tava quase 1 ano. Tava assim, um prazo absurdo. Para envidraçamento. Para envidraçamento. E aí tinha algumas informações lá na RT, que ia fazer alguma coisa, aí eu devolvi, perguntando, porque a gente lá tem toda uma análise, especificação técnica e Sim. tudo mais. Não é só a RT, eu quero o planejamento, o plano de reforma. Só que aí eu fiz uma pergunta, não sei se o Roberto vai lembrar. Olha, tô achando esse prazo muito significante. Haverá alguma outra coisa fora o envidraçamento? Pois, se houver qualquer coisa que não tiver nessa RT, vai ser paralisada a obra. E o que aconteceu? A gente descobriu que teria várias outras coisas O para cara fazer. ia demolir a Ia unidade. virar um apartamento de cabeça para baixo, exatamente. né? Então, assim, uma pergunta que, no meu ver, um envidraçamento não poderia ser mais que seja 1 mês, tá? Por uma segurança ali, às vezes atrasa o vidro e tudo mais. Só que olha a importância de analisar os mínimos detalhes. E isso é um mínimo detalhe para Sim, analisar. sim. E era uma coisa que, teoricamente, o condomínio aprovou um projeto de envidraçamento padrão, tal, tinha lá o mapinha de como fazer, o projetinho. Teórico, se eu não tivesse ela, tá dentro do que tá aqui, é Tá isso que você vai aprovado. fazer, tá aprovado. E a mulher, e é justo nessa unidade que ela ia mexer em paredes que não podia. Ah, é verdade. Tinha um projeto para tirar a parede de uma arquiteta. Eu falei, que é alvenaria estrutural, não pode? E aproveitando até o case assim de como fazer, né? Vou trazer uma contribuição de como não fazer. Um dos condomínios também que eu assessoro, foi até engraçado, uma vez eu tava no condomínio e passando, conversando com o pessoal da portaria, né? Tendo esse vínculo de amizade, né? Falei, oi fulano de tal, tudo bem? Tudo bem. Falei, vocês conseguem me passar quais colaboradores e que apartamentos estão em reforma hoje? Só para eu consultar? Falou, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Falei, esse fulano de tal não tá aprovado. Entrou alguém com algum material, alguma coisa que chamou a atenção? Falei, então, olhando mais ou menos aí seu tamanho, ele entrou com uma riscadeira que eu acho que é maior que você. Aí eu falei, não é possível. Bati na porta do síndico, oi síndico, tudo bem? Fulano de tal tá fazendo tal reforma, não tá? Ele falou, não, de forma alguma. Eu falei, você tem certeza? Ele falou, tenho, a única coisa que eu aprovei foi para ele instalar um papel de parede na unidade. Eu falei, você tem certeza? Não, certeza absoluta. Nem precisa passar lá, Luiz. Eu que sou teimoso, bati na porta do condômino. Quando eu tava chegando, na verdade, para bater na porta do condômino, um barulho de quebradeira. Na hora que abriu a porta, para surpresa, instalação de piso sobre piso, movimentando todo o apartamento. Não, o síndico autorizou. Eu falei, mas peraí, ele autorizou um papel de parede ou a reforma da sua unidade? Então, assim, é importante a assessoria de forma geral. Lógico que é. Porque o síndico, por mais assim, às vezes ele tá agindo de forma ingênua mesmo. Estou confiando que o condômino está colocando papel de parede. Mas para até isso você tem que prever um risco, né? Gerar uma autorização para o condômino, para estar ciente que, por mais seja um papel de parede, que ele vai fazer algo na unidade. E você sabe outra coisa que é importante? Uma parte dos síndicos, às vezes ele acaba aprovando porque não quer entrar em conflito, não quer gerar conflito, né? Se é o síndico profissional, está preocupado com a reeleição. Sim. Se é um síndico orgânico, com o bem-estar dele ali com o convívio. Então, até para você poder buscar esse seu bem-estar, é importante você ter um profissional, porque não sou eu que não aprovou. Lógico, Exato. Quem não aprovou foi ela. É a imparcialidade. Cara, eu não entendo nada. Eu tenho uma profissional que assessora a Sofistic, é ela que me disse se pode ou não pode. Exatamente. Eu não entendo. Desculpa, eu não entendo. Isso que o Roberto falou é muito importante, porque a condômina veio para mim e falou, Elaine, eu preciso, não sei nem mais o que falar. Uhum. E aí eu tento lá, contorno, explico, olha, é para sua segurança, tem que olhar isso. Passa o contato do seu engenheiro que eu explico ele, porque a intenção, eu sempre falo, não é a gente barrar a reforma de ninguém, é a gente deixar que entre com segurança, porque a partir do momento que dá um problema em uma unidade, não é uma unidade, é toda aquela torre. No fim, ela ficou amiga nossa. Então, no final, lembra, a gente falou, não, boa obra, espero que ocorra tudo bem. E no final, o que vai acontecer? A população ali vai se conscientizar, vai falar, poxa, é verdade, ela está preocupada com a minha família. É minha família que está ali, então ela está olhando para mim se o profissional que eu contratei está fazendo alguma coisa que eu não sei. Eu acho que é essa visão que, não somente os síndicos estão hoje estudando, estão mais conscientes, mas eu acho que falta um pouco também
o pessoal que mora em condomínio se conscientizar da importância do papel do síndico ali no E condomínio, ter da a visão também responsabilidade. de comunidade, né? Porque ninguém sabe. E a culpa é nossa mesmo, nossa síndicos, né? Porque a gente vende uma imagem que, não é o dia a dia, não é o que rola, entendeu? Então, vocês tinham me perguntado como é que foi a aceitação dela, como é que foi a contratação, o custo. Exato. Então, eu levei isso, mas quando eu aprovei a obra, já nessa assembleia eu aprovei a contratação dela. E ninguém queria, porque eles são, o responsável é você. Eu falei, meu amigo, vocês estão correndo um risco de vida enorme, porque eu não sei pintar uma parede. Como é que eu vou fiscalizar uma obra dessa? O meu papel é fazer a gestão do condomínio e não isso. Eu preciso ter um profissional, e aí foi aprovado verba, tudo. E aí o que a gente fez? Cada vez que a gente vai fiscalizar, a gente faz uma livezinha, a gente faz um videozinho, eu jogo isso pro grupo, mando pro grupo. Para eles verem o que é que ela faz. Hoje é uma aceitação absurda, entendeu? Você converteu esse nível de inconfiança, né? De não aceitação, vamos assim dizer, para uma confiança por completo, né? Porque realmente o que seria despesa no investimento, porque os caras, a dona do apartamento que ela foi, viu ela com a maquininha filmando a pingadeira, com o martelinho batendo ali, não sei o que, entendeu? Então ela falou, caraca, isso e vai evitar retrabalho, né? Essa pois é. E logo na primeira, né, Elaine? A primeira que a gente foi fiscalizar, a pingadeira, o risco da pingadeira embaixo já estava todo obstruído de massa, não estava com uma angulação legal. De cá, a primeira, E aí a gente também matou mal pela raiz, né? Ela já soltou o comunicado lá na empresa, como é que ela queria, massa em cima e massa embaixo, sei lá como é que ela fala. Dupla colagem, E rolou, tá rolando, os caras já estão... Se adequaram, né? E aí é justamente isso, cortar o mal pela raiz e fazer da forma correta. Sim, né? e ninguém acha mais que ela é cara. Sim. Que ela é a segurança de que não vai ter um retrabalho, de que está sendo entregue. O cara fez a coisa certa, entendeu? Sim. Foi bom para mim. E aumenta seu nível de aceitação também. Sim, foi bom para mim. Se torna aquilo, né? No caso, não é uma opinião do síndico. É, no caso, uma determinação técnica. Aquele risco que eu podia estar correndo de aumentar a despesa, morreu. Praticamente. Morreu. Hoje os caras nem pensam nisso, mas... Puta, o cara foi muito bom para mim. Foi ao contrário, foi muito positivo. O começo é difícil. Sim. Né? Foi doloroso, porque ficar numa assembleia na frente de 50 caras e falar, vocês vão gastar 24 pau por mês de pagar a obra mensal e mais não sei quanto para um engenheiro me dar uma assessoria. Cara, um condomínio classe média, aquilo pesa no bolso dos caras, entendeu? Hoje... Ninguém questiona, ninguém fala nada. Já é matéria vencida. Né? Já tem até vaga lá no prédio. Importante falar, é verdade, agora tem até vaga. Isso mesmo. Tá vendo? Conquistado, né, Roberto? Conquistado. Muito importante. Você vê a importância de ter uma gestão e ter pessoas, ter aliados ali técnicos para te ajudar. Tudo se dá por pessoas, né? Que é a nossa conversa inicial. Desde o início até o fim. Então você vê que realmente uma gestão bem feita é uma gestão onde o síndico mesmo consciente se dá por profissionais, por demais pessoas que fazem cada etapa ali que lhe compete. Cada macaco no seu galho. Exatamente isso. Cada macaco no seu galho. E eu faço isso, inclusive, internamente no condomínio. Primeira coisa que eu faço é a reunião com o zelador. Falo, negão, gerente disso aqui é você, não sou eu, não. Eu venho aqui uma vez por semana. Você está aqui todo dia. Né? Então, eu não falo com faxineiro, não é que eu não falo por preconceito, não é isso. Eu não dou ordens, eu não determino o que eles devem fazer, entendeu? Tudo isso é o zelador. Agora eu vou no condomínio, eu fiscalizo, eu olho, falo, não, o condomínio está sujo, não estou gostando, o jardim não está legal, a portaria não está atenta, eu entrei aqui e eles sequer sabem quem eu era e deixaram eu entrar. Perfeito. Aí eu chamo o zelador ou o gerente predial, esse sim sofre na minha mão, porque aí eu caco nele mesmo. E falo, negão, agora é com você, porque se eu tiver que mandar, não preciso de você. Sim.
Perfeito. Delegar. Então, você é quem manda aqui. E o cara se sente o máximo, sabe? Porque ele fala, cara... Sente útil, né? Porque todo zelador tem medo do síndico, né? Porque Sim. geralmente troca de síndico, o cara chega e troca todo mundo. Vê aquilo como só uma visão autoritarista, né? Eu sou super zen com isso. Você manda, uma responsabilidade é sua também. Perfeito. Sim. A autonomia, mas a cobrança Com vem cobrança, com responsabilidade. com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Lógico. Querer Olha, mandar é gostoso, né? Demais. Bom, a gente está chegando ao final do AssistCast. Queria agradecer o Roberto. E, Roberto, a gente sempre pede para dar considerações finais e o que você pode dar de dica final aí para o síndico que acompanha, que está assistindo e ouvindo a gente. Olha, eu acho que o mais importante, a nossa atividade é uma atividade muito complicada. Embora o nome é síndico profissional, o condomínio é uma empresa. Na verdade, isso é o sonho, isso é o que a gente gostaria, porque, na verdade, é um mundo muito amadorístico ainda. Né? O condomínio é amador, porque é diferente de uma empresa onde você tem acionistas cujo objetivo é ganhar dinheiro, é fazer aquela empresa crescer, progredir, para valorizar suas ações e você ter o retorno financeiro. O condomínio é o contrário, os caras querem economizar. O cara não consegue enxergar que ele comprou um apartamento por 100 e daqui 10 anos ele tem que vender por 500, porque senão ele perdeu dinheiro. Exato. E como é que vai chegar nos 500? É investindo, é fazendo manutenção, é fazendo as coisas que precisam ser feitas e tudo mais. Então, eu acho assim, o maior conselho que eu posso dar é: seja humilde, né? E entenda que você não sabe nada, né? Assume que você não sabe nada. Você sabe fazer a gestão. Para fazer uma boa gestão, você precisa ter uma boa equipe. E ter uma boa equipe não é só ter um bom zelador, um bom porteiro, um bom faxineiro. Ter uma boa equipe é ter uma boa engenheira, é ter um bom advogado do seu lado, é ter uma administradora fantástica. Você não pode ter medo disso. Né? Eu nunca tive medo, quando eu trabalhava no mundo corporativo, de ter os meus colaboradores melhores do que eu. Pelo contrário, eu ia buscar uns moleques fera, sabe? Com pós, com mestrado, com o diabo a quatro. Porque isso me dava tranquilidade. A minha área crescendo, eu crescia. Eu nunca tive medo disso. Então, eu acho que o maior conselho que eu posso dar é: não tenham medo disso. Né? Confiem no taco de vocês e sejam gestores. O resto deixa na mão de especialista. Deixa quem sabe fazer por você. Perfeito. E como que as pessoas te acham nas redes sociais, Roberto? Depois Agora a gente deixa... você me pegou, hein? Não tem problema, a gente vai deixar na descrição é Síndico também. Roberto Gomes. Perfeito. Mas a gente confirma. Coloca Na confirmada a gente coloca sempre no canal, quando sair o episódio, a gente deixa na descrição também, certinho. Tá bom? Síndico Roberto Gomes. Já estou com 6.000 e quase 6.500 seguidores. E faz um trabalho incrível, compartilha conhecimento. Então, acho que isso que é importante, compartilhar conhecimento e a prática, né? Sim. Muito importante. É gostoso compartilhar isso. Gente, São Paulo tem 40 mil condomínios. Não existe... Existe concorrência? Não existe concorrência. Tem para todo mundo. E quanto mais a gente trocar informações, trocar conhecimento, mais profissional fica essa atividade. Vai nivelar por cima. Vai chegar onde a gente quer um dia, né? Exato. Mas como? É trocando experiência, juntando, estando aqui, Exato. conversando e passando isso para quem puder nos ouvir. Eu acho que eu não tenho medo de concorrência, não. Até porque, o mercado é muito grande, é muito grande. Exato. Né? Perfeito. A gente precisa ter mais profissionais Sim, assim. com certeza. E Luiz, quero que você passe aí seu recado final, o que você encontrou de insight aí desse episódio para o síndico. Bom, principalmente, né, o síndico que está nos ouvindo ou nos assistindo, deixar de ser centralizador, né? O síndico, na verdade, ele é um gestor. Então tem ali a equipe técnica, a equipe de manutenção, enfim, os colaboradores, os funcionários que façam o que é necessário. Não seja você centralizador a nível de querer delimitar cada passo do seu condomínio, mas tenha sim o profissional correto para cada uma dessas vertentes. Assim você terá uma gestão eficiente, estratégica e reduzirá os riscos. Sem dúvida nenhuma. Perfeito. E fala também em suas redes sociais. É @eng.luiz com S, Sanches com Z ou @lux com engenharia. A gente também sempre coloca no link da descrição para achar o Luiz, para achar o Roberto. E síndico, gestor, todo mundo que acompanha aqui o AssistCast, se inscreve no canal para a gente chegar
para mais pessoas saber desse conteúdo, um conteúdo voltado para compartilhar conhecimento com profissionais aqui do mercado que entende o que está falando e que vive. Então, depois vai lá no YouTube, se você estiver assistindo pelo Spotify, não esqueça, pelo Spotify, dá 5 estrelas pra gente. E pelo YouTube, vai lá, se inscreve no canal, deixa o seu like. Posta comentário também se tiver, que a gente vai dar uma olhada, a gente responde. E também para ver aqui a nossa conversa, conhecer o Roberto, conhecer o Luiz, conhecer eu, se você está ouvindo. Sempre muito importante ter a sua audiência aqui. E o meu insight que fica desse aqui é o seguinte: tenha processo e tenha planejamento. Sim. Porque com processo e planejamento você vai evitar o quê? Resolver e apagar incêndio. Então fica desse episódio, planejar processo, ter planejamento antes de executar. É melhor você planejar por um mês antes de executar do que começar a planejar errado, executar e depois ter que refazer um serviço. Ter que refazer, não é que isso vai evitar que o problema ocorra. O problema vai ocorrer. Sempre. Né? Mitigar, né? A questão é que você está mitigando e você vai estar preparado para ele. Perfeito. Né? Não é uma coisa que vai te pegar de surpresa. E agora, o que eu faço? O planejamento vai evitar isso. Ele evita, ele mitiga isso. Sim, caso. sim. Perfeito. Bom, e eu vou deixar minhas redes sociais, eng.elaine Araújo no Instagram. Eu sempre falo de conteúdo voltado à engenharia, manutenção, então segue lá. Tem o do AssistCast, onde você vai encontrar os melhores cortes, melhores momentos aí, para você também olhar o podcast e lá assistir. É @AssistCast, ASSYST, mudo, cast, tudo junto. E o da empresa, que é Assist Engenharia, @Assist Engenharia. Segue, acompanha a gente e sempre traremos conteúdos voltados para vocês do mercado condominial com muita qualidade. Bom, adorei o bate-papo. Agradeço novamente, Roberto. Obrigado por compartilhar seu conhecimento. E nos encontramos em uma próxima. Opa! Obrigado. Só chamar. Com certeza. Até mais. Até mais.